Você tem visto coisas na internet que tem achado meio estranhas, que a pessoa mandou mal na hora de escrever? E você, já se arrependeu de alguma coisa que você postou? Meu nome é Ju Toledo, eu sou nutricionista certificada em marketing digital e separei 10 dicas de etiqueta na internet para você. Vamos lá? A primeira é meio óbvia, até algumas podem parecer meio óbvias, porque de repente você é uma pessoa educada, mas pode depois compartilhar esse vídeo na timeline daquele amigo que está precisando de uma dica. E a primeira é, cuidado com o português. Tem muita gente que escreve internetês, em vez de escrever português, né? Não se preocupa com a questão tanto da linguagem quanto do jeito de se expressar. É lógico que tem brincadeiras, tem abreviaturas, mas dependendo da mensagem que você quer passar, principalmente se for algo profissional, você precisa ter muito cuidado com isso, porque afinal de contas, essa comunicação é um cartão de visita seu para a pessoa que está recebendo. Tanto nas mídias sociais, por e-mail, tome muito cuidado com o excesso de abreviaturas e com os erros de português, tá? Segundo, é a questão mesmo da empolgação. Sabe aquelas discussões desnecessárias que começam pela internet? Sai fora. Não precisa discutir publicamente, porque tantas pessoas do seu trabalho quanto os seus amigos, todo mundo está vendo aquilo ali e não tem volta. Então essa coisa de você, na hora da raiva, escrever qualquer coisa, xingamentos, palavrões de todo jeito, mensagens que são preconceituosas, tome cuidado com essas ideias na hora que você estiver nervoso. Então a segunda dica é, pense bem antes de escrever, dá uma voltinha, bebe uma água, não responda nada no calor das emoções, porque depois isso pode ser um problema para você, tanto em termos de amizade quanto em termos de trabalho. A terceira é ótima. Não seja um ganso. Sabe o ganso? Fica gansando na conversa de todo mundo? Sabe o ganso que fica gansando na página de todo mundo? Sabe aquela pessoa que você escreveu um post super legal de nutrição, ela vai lá e escreve assim, top, visite meu blog? Sabe essas coisas? De invadir o espaço do outro. Isso é igual em festa como penetra, gente. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu blog, cada um tem sua página. Essa de você ficar tentando aproveitar o espaço do outro para se promover não é bonito, não é legal, não tem nada a ver com a etiqueta que você precisa ter na internet. E aí as pessoas olham aquilo e a propaganda ainda nem faz efeito, porque ela vê que você está gansando aquilo ali e se comportando mal. E aí você já perde créditos com a sua postagem. E por falar em postagens, respeite os autores. Lá na Cook a gente trabalha com produção de conteúdo e é muito comum a gente ter as nossas imagens ou os nossos textos copiados. Uma coisa é compartilhar, usa o compartilhamento do Facebook, faz um repost usando algum aplicativo do Instagram. Outra coisa é aquela pessoa que faz questão de pegar a imagem e cortar, faz questão de copiar o texto e colar. Isso, além de ser deselegante, para nós que sabemos quem fez isso e para as outras pessoas que viram a postagem primeiro, né, que no caso a Cook fez primeiro, ela sabe que quem está copiando está assinando um atestado de incompetência. É uma pessoa que está sendo deselegante e está mostrando para as outras pessoas que ela não tem capacidade de produzir o próprio conteúdo. Então, compartilhar é uma coisa legal, disseminar informações, mas respeitar os autores é tão importante quanto. Inclusive, para quem tem blog, o Google ele rastreia isso. Então, se eu coloco um conteúdo todinho no blog da Cook e alguém vai lá, copia e coloca depois, o Google tem mecanismos e ele consegue identificar quem copiou de quem. E o blog que copia, ele é penalizado e vai lá para frente na hora que a pessoa entra no mecanismo de busca. Tá? Então o Google é muito esperto em relação a isso. Às vezes você está mostrando para as pessoas que você não está se esforçando para produzir bem, mostrando para o Google que seu blog é uma cópia. Então pense bem nisso, porque além de não ser elegante, pode ser uma coisa que vai dar errado para você. Letras maiúsculas. Hoje em dia isso não está tão preocupante, mas a princípio quando você escreve tudo com letras maiúsculas, você está gritando com as pessoas. Então tem algumas postagens que a gente usa letra maiúscula para algumas palavras para destacar. Então, por exemplo, nunca, diga nunca. Então isso nunca a gente escreve tudo maiúsculo para enfatizar. Mas as pessoas que escrevem tudo em maiúsculo, a princípio, é como se elas estivessem gritando, tá? Então se você tem esse hábito, tenta corrigir, porque para alguns não faz tanto sentido, mas outros podem já achar que você está nervoso na hora que você está escrevendo. Escrever em outras línguas.
Quando a gente vai se comunicar com alguém, a gente tem que se comunicar na língua das pessoas. Isso é uma regra de educação, de bom senso, em qualquer lugar. Se eu vou dar uma aula nos Estados Unidos, meus slides têm que ser em inglês, porque eu estou naquele país que me recebe e assim eu devo me comunicar com eles. E na internet é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a escrever coisa demais em outras línguas, a gente corre o risco de ser pedante, tá? Porque até essa coisa de querer mostrar que sabe demais e que fala melhor do que os outros, que fala diferente demais, pode ser uma ostentação que pega mal, tá? E não é uma boa regra de educação em nenhum lugar. Então, o certo é que você converse com as pessoas na linguagem delas, que seja a linguagem de onde você está sendo recebido, tá? E no caso, a gente está aqui no Brasil, então o legal é conversar em português. Em relação a grupos, tá? De Facebook, grupos em geral, respeitar as regras dos grupos. E é comum nos grupos de Facebook, principalmente, grupos de LinkedIn, ter as normas dos grupos. Então essa coisa de você ser o ganso da história, voltando lá na história do ganso, né? De querer ficar fazendo propaganda, de querer ficar burlando regras, pega muito mal. Você fica sendo chato da história, você fica sendo invasivo, a sua propaganda não vai fazer efeito, porque as pessoas veem que você está empurrando algo e hoje em dia ninguém é bobo, tá? Então respeite as normas do lugar que você frequenta, porque você está sendo recebido. Então comporte-se bem onde quer que você vá, mesmo que seja dentro de grupos. Pensando ainda em relação aos grupos e a comentários, quando a gente vai conversar algo que seja mais privado, a gente deve evitar comentários e grupos. Eu tô rindo porque é tão engraçado que tem gente que coloca isso só para aparecer, né? Ele começa a conversar alguma coisa com alguém específico, ou do grupo, ou dos comentários, só para chamar atenção. Isso é carência, viu, gente? Aí coloca lá, ai, você viu o que aconteceu? Ai, amiga, pois é, nem te conto. E ali ninguém tá entendendo nada da conversa, mas a pessoa faz questão de colocar aquilo só para o povo perguntar, o que tá acontecendo? Gente, isso é carência. Grupo de família é demais. Primo, onde você está? Tem 20 primos no grupo. Aí chama o primo privado, gente. Então essas conversas que não interessam para ninguém, só para você e para mais um, elas não devem ser feitas nem em grupo, nem em comentários, tá? Penúltima dica. Não faça das mídias sociais o seu muro de lamentações. Não pega bem, não é bonito. Os excessos da mídia social e essa necessidade de aparecer demais, tanto quanto alguém que está sofrendo, que está precisando, que está lamentando, quanto alguém na sustentação, que só está viajando, os dois extremos pegam mal. Na minha visão, como profissional de internet, o melhor das mídias sociais é que elas sejam veículos de comunicação. Eu acho que a gente brinca, coloca uma foto, é bom colocar viagem, tem aquele parente que mora longe, né, quer saber notícia, quer saber onde você está. Toda essa brincadeira é muito boa, mas os excessos, essa falta de senso, quando você lamenta demais ou quando você ostenta demais e essa necessidade de aparecer é que pode ser o problema, tá? Que pode inclusive gerar antipatia. Então, tenha bom senso na hora de colocar as coisas, até porque não tem volta, né? Depois que você posta, você pode se arrepender. E a última dica é para quem usa muito e-mail. Use cópia oculta na hora de mandar suas mensagens. Sabe quando você vai mandar para vários remetentes e consegue ocultar esses e-mails? No Gmail, no Hotmail é CCO, cópia oculta. Você esconde o nome dos destinatários para que os outros destinatários não fiquem trocando e-mails, tá? Essa prática é muito elegante. Para quê? Para que não proliferem spams, para que as pessoas não peguem aqueles e-mails e comecem a mandar mensagens indevidas, tá? E em termos comerciais, isso também é muito bom, isso mantém a privacidade das pessoas, porque, vamos supor, a minha empresa trabalha com nutrição. Aí eu recebo um e-mail de uma nutricionista que ela mandou para mais 30 nutricionistas também. Ela está me dando 30 contatos, certo? E de pessoas que muitas vezes não vão querer saber da minha empresa. São nutricionistas que muitas vezes não querem saber. Se eu quiser agir de má fé, se eu quiser fazer spam, é só eu pegar aqueles 30 e-mails que eu ganhei de presente e encaminhar para todo mundo. E aí a gente começa a receber aquelas mensagens que não tem nada a ver. Por quê? Porque alguém passou o nosso e-mail para frente sem a nossa autorização.
Então essa última dica é uma dica para diminuir problemas de spam e para que você não entregue os seus amigos na mão de quem ele não quer ser entregue, tá certo? E se você gostou dessas dicas de etiqueta, compartilhe esse vídeo lá no Facebook do seu amigo sem noção, vai que ele melhora. Tchau, tchau!